Amém. Então, pessoal, semana passada a gente falou sobre inspiração, né? Vocês devem lembrar que a gente falou que a inspiração ela é verbal, significa que cada palavra da Escritura foi inspirada por Deus e que esse processo de influência do autor da Escritura para registrar as palavras de Deus, ela não violou as personalidades do autor humano, eles mantiveram suas faculdades cognitivas, intelectuais ali, suas volições, suas influências culturais, sua cosmovisão, tudo se manteve ali. E aí você tem um texto que é tanto divino quanto humano, né? E a gente viu também que a escritura, por isso, é inerrante, porque Deus não pode fazer proposições falsas, afirmações falsas, declarações falsas. E já que a escritura é a palavra de Deus, tudo que afirma, então ela não pode errar. E vimos também que ela é a autoridade sobre nós, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela diz é a autoridade para nós hoje, né? Então ela tem o direito de ditar nossa fé, nossa doutrina e nossa prática, né? O que a gente deve ou não deve fazer. Hoje a gente vai falar sobre hermenêutica. Eu não vou demorar muito, vou me alongar muito nessa parte aqui sobre hermenêutica, porque eu preciso ainda ajudar muito, eu ainda preciso estudar muito sobre esse assunto. Eu só li um livro sobre isso, especificamente sobre isso, né? Mas tem algumas informações interessantes que eu queria passar sobre a hermenêutica aqui, que eu acho que é legal a gente popularizar. Essas informações que eu vou passar aqui é legal a gente popularizar, né? Eu acho muito importante isso. Então vamos lá. A hermenêutica nada mais é do que interpretação. Né? É a interpretação de um texto. Ela envolve tanto o caráter exegético, que eu vou explicar o que é exegese, tanto a aplicação do texto para hoje. E o que a gente tem aqui? A necessidade de interpretar a escritura, ela vem da própria natureza da escritura, que a gente falou na semana passada. Né? Já que a Bíblia ela é um livro, é um texto tanto humano quanto divino, a característica humana desse texto faz com que seja necessária a interpretação do texto. Se Deus usou pessoas humanas para poder transmitir sua mensagem, é lógico que a gente vai ter que interpretar esse texto como a gente interpreta um texto normal, né? Justamente porque Deus escolheu se revelar por meio de palavras humanas, né? Por meio de um autor humano, né? Então, a própria natureza da escritura faz com que seja necessário o processo de interpretação do texto ali. Então, no seu caráter divino, como eu botei ali, a Bíblia tem relevância eterna. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, qualquer lugar, ela pode ler a palavra e Deus falar com ela. Porém, ao mesmo tempo, ela tem um caráter humano, né, que atribui particularidade histórica. Né? Então, existe uma coisa ali que foi falada por um indivíduo num tempo e espaço a certos indivíduos num tempo e espaço. Né? Então, a gente precisa levar tanto a relevância eterna quanto a particularidade em conta na hora de ler a escritura. Né? Então, tendo em vista a questão da particularidade histórica do texto, né, que, vamos lá, lembrando, isso é fruto da própria natureza das personalidades, então, o fato de ter particularidade histórica nos leva a duas considerações que eu vou fazer aqui. Primeiro, a Bíblia foi expressa, Deus expressou a sua palavra usando o vocabulário e os padrões de pensamento dos autores originais dos leitores originais, dos primeiros leitores ou ouvintes da palavra. Né? Então, foi condicionada pela cultura daqueles tempos e daquelas circunstâncias. Então, isso é muito importante. Né? A palavra de Deus para nós hoje, em primeiro lugar, foi palavra de Deus para eles antes, lá atrás. Né? A gente tem que levar muito isso em conta. Né? Se a Bíblia é um texto que é humano também, isso significa que a gente tem que levar em conta o que Deus falou primeiro, por meio daquele autor, aos primeiros leitores. Né? E o segundo ponto aqui também é interessante, e seria legal ter uma aula só sobre hermenêutica, que daria para poder falar sobre isso com mais calma e passar sobre todos os pontos aqui. Mas não vai dar. Assim, o lance é que Deus escolheu se revelar num texto muito variado, cheio de gêneros literários diferentes. A gente comentou disso semana passada, né? Então você tem ali na Bíblia narrativas, você tem leis, tem poesias, tem provérbio, profecia, tem parábola, tem carta, sermão, apocalipse,
tem vários gêneros diferentes na escritura. Isso faz toda a diferença no processo de interpretação, porque o cara que está escrevendo uma narrativa, por exemplo, ele quer ser literal no que ele escreve. Quando o evangelho diz que Jesus foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, ele não está querendo que você enxergue o texto ali como algo figurativo, sabe? Ou é algo que você deve levar ao pé da letra. Jesus morreu, crucificado pelos romanos, e ressuscitou no terceiro dia. Mas quando você lê poesia, por exemplo, os salmos, lógico que você não leva a escritura ao pé da letra. Isso é verdade por um lado, né? Por outro, não, porque a ideia é você interpretar a escritura como ela quer ser interpretada. Você lê a escritura como ela quer ser lida. Tem parte da escritura que tem o propósito de serem figurativos, né? De usarem linguagem poética, como os salmos. Outros não, né? Então a gente precisa levar em conta os gêneros na hora de interpretar. Isso vai fazer toda a diferença. Você não interpreta uma carta, uma epístola, da mesma maneira que você interpreta um salmo. Você não interpreta as leis de Moisés da mesma maneira que você interpreta os provérbios. Nem uma narrativa da mesma maneira que você interpreta as visões do Apocalipse, né? Quer falar, tio Carlos? Não, desculpa que eu perdi a internet, aí caiu, tá. Eu tô voltando, desculpa aí. A intenção não era interromper, não. Não, tranquilo. Só deixa, já que você interrompeu, vai lá. Hermenêutica é uma matéria no conteúdo de formação, é uma coisa mais densa mesmo. Então, eu consegui sintetizar aí numa aula, você está de parabéns. Valeu. Eu vou tentar passar rápido aqui, até porque a ideia é mais falar sobre formação do cano. Esse aqui vai... Aí eu vou tentar falar rápido aqui. Então, vamos lá. Então, para interpretar a Bíblia corretamente, a gente precisa levar em conta o que foi dito aos primeiros destinatários, o que é a exegese, e entender essa mesma palavra para nós hoje, o que eu vou chamar de hermenêutica aqui. Tem uma questão aí de semântica e tal, que a hermenêutica pode ser usada, a palavra hermenêutica, para todo o processo de interpretação que engloba tudo, mas já que eu estou seguindo o livro aqui do Gordon Fee, Entendes o que Lês, eu vou definir hermenêutica como a aplicação do texto. Então, por um lado, você tem a exegese, que aí eu vou explicar o que é a exegese agora, que é o estudo sistemático da escritura para descobrir o significado original e o significado pretendido, né? É a tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais devem tê-la ouvido, descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Então, a exegese é o processo de retirar do texto o significado que ele possui. E qual é o significado que ele possui? É o significado que o autor humano quis passar. A palavra exegese tem até esse sentido mesmo. O da ideia de retirar, né? Você retira do texto o que o texto significa. Não usa, ele usa os elementos que ele usa em consonância com a sua natureza. Então ele não vai violar as personalidades do autor. O autor vai vir com intenções, com propósitos para escrever, com a sua cultura, enfim, com o seu estilo de escrita, com seus gêneros e tal. Então a palavra de Deus vai envolver o registro de um autor humano, o que envolve o esforço em entender o que o autor humano quis dizer, né? E quando a gente encontra o que o autor humano quis dizer, a gente encontra o que Deus quis dizer. Olha lá, isso significa que a intenção original do autor humano é aquilo que Deus quis comunicar ao seu povo. Então é muito importante a gente entender primeiro o que Paulo estava falando em Romanos. Porque é isso que Deus quer comunicar com o seu povo. É o que Paulo quis falar, foi isso que Deus influenciou Paulo a falar. Então, a palavra de Deus é, em primeiro lugar, a palavra que Paulo passou, né? Deus usou Paulo para passar uma palavra. Então, encontrando o que Paulo quis dizer, a gente encontra o que Deus quer dizer, né? E a partir disso, a partir do que Deus quer dizer, por meio das palavras de Paulo, a gente aplica para nós hoje. E aí vem essa questão da subjetividade, né? Que aí a gente pode aplicar esse texto de várias maneiras diferentes, né? Aqui cai por terra a ideia de livre interpretação. É um erro que as pessoas pensam que a reforma protestante trouxe a ideia de livre interpretação. Não é isso. A gente não é livre para interpretar a escritura da maneira como quiser. A gente é livre para examinar a escritura da maneira como quiser. A gente pode examinar a escritura à vontade. A gente é livre para examinar o texto, a gente precisa mesmo examinar o texto. Agora, a gente não pode interpretar ele ao nosso bel prazer, né? Existe um significado objetivo no texto. E esse significado é o que o autor humano quis dizer, usando as palavras que usou, né?
Aí entra a importância do Espírito Santo. Aqui eu vou começar a entrar em coisas mais que são mais, talvez mais práticas, né? Eu poderia dizer que são mais práticas. Eu não vou entrar em muitas questões práticas sobre como fazer a exegese numa leitura mais casual e tal. É importante levar em conta que as Bíblias traduzidas que a gente tem são, como a gente falou semana passada, existe um processo, um esforço muito grande em passar da melhor maneira possível ali o sentido do autor com boas palavras para a gente. Tal. A gente tem boas traduções para nós hoje, então a gente pode confiar muitas vezes nas traduções que a gente tem. A gente pode, às vezes, a gente não tem acesso, né, a grego e tal, essas coisas. A gente pode comparar traduções para poder conseguir pegar e entender bem o texto, mas eu não vou me ater muito a essas questões mais práticas. Eu vou, inclusive, indicar materiais para vocês que vão explicar isso de maneira melhor. Eu não tenho muita confiança para poder dar algumas sugestões práticas para vocês nessa questão da exegese aqui, mas eu vou indicar material para vocês que vai fazer isso melhor que eu. Agora eu queria falar sobre a importância, não só a importância, mas a necessidade do Espírito Santo na compreensão da Escritura. Isso aqui é uma questão mais teológica. Porque o que a gente falou aqui, sobre a exegese, por exemplo, um não cristão, um ímpio, ele pode fazer. Você pode ter um excelente comentarista bíblico que não é cristão. E ele pode se esforçar ali em entender o que Paulo quis dizer num processo de exegese normal que você faz em qualquer texto, né? Se esforçar ali na compreensão do texto de Paulo, por exemplo, um texto de Salmos, nas narrativas de Juízes, Josué, o cara entender bem, comentar muito bem a Escritura, não sendo um cristão. Aí que entra a importância do Espírito Santo. Né? Aqui que entra a necessidade do Espírito Santo na compreensão do texto bíblico. Olha só. Quer falar, Ricardo? Não. Pode continuar desculpa. aí. Foi mal. É que me removeram. Ah, tá. Foi mal. Vamos lá. Olha esses textos aqui que falam sobre a iluminação do Espírito Santo na compreensão das verdades que Deus revela. Alguém pode ler esse texto de 1 Coríntios 2, 12 a 14, por favor? Eu leio então. Vai lá. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Perfeito. Então aqui você vê claramente o texto dizendo que você, se não tiver o Espírito, não consegue entender o que o Espírito diz, né? Então, uma vez que, além do caráter humano, a Bíblia tem um caráter divino, e o autor original da Escritura é o Espírito Santo, a gente precisa do próprio Espírito para poder comunicar as verdades que a Bíblia nos revela. Então, um ímpio pode conseguir entender bem o que Paulo falou, e aí ele vai alcançar a palavra de Deus, que Deus usou Paulo para falar, a palavra de Deus para os autores originais, ele vai conseguir entender isso. Isso também é fruto da revelação proposicional, que eu falei na primeira aula, que Deus se revela por meio de declarações inteligíveis, que você consegue assimilar por meio de processo cognitivo, né? Então, ele consegue assumir tudo isso, conseguir encontrar o que Deus revela por meio de suas afirmações. Deus é santo, Deus é amor, essas declarações que a Bíblia nos revela, ele vai conseguir, um ímpio vai conseguir entender tudo isso. Mas a compreensão das verdades espirituais vai muito além de uma compreensão cognitiva, né? Você tem, às vezes, eu penso, por exemplo, na minha avó, né? Ela não tem as informações que nós temos, né? A respeito de teologia, muitas vezes e tal. Ela provavelmente não sabe explicar o que é a expiação vicária, todo o processo, a questão de que Jesus se sacrificou substitutivamente, né? Explicar como se dá a justificação somente pela fé, que é um processo, é uma declaração forense de que nós somos justos e tal. Ela não tem acesso a tudo isso. Mas ainda assim, mesmo que ela não tenha a compreensão cognitiva perfeita das questões teológicas, ainda assim ela é uma crente genuína e Deus fala com ela quando ela lê a Escritura, né? Porque nós não somos salvos pelo conhecimento.
mas pelo convencimento do Espírito no nosso coração. É por isso que nós somos salvos, porque o Espírito nos convence das verdades espirituais. E aí eu não vou entrar aqui, obviamente, na questão da irresistibilidade desse processo de convencimento. Mas, de qualquer forma, é o Espírito que precisa atuar na nossa compreensão das coisas espirituais. Outro texto aí, alguém pode ler, por favor? Eu leio. Esse de Efésios, né? Isso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Show. Então você vê aqui, para que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Então, o coração das pessoas precisa ser, os olhos do coração das pessoas precisa ser aberto para que conheça e entenda, né, as verdades espirituais comunicadas na Escritura. Né? Então é impossível entender a Bíblia sem um trabalho sobrenatural do Espírito Santo no coração de nós, ouvintes ou leitores da palavra. O Espírito Santo precisa atuar para que a gente compreenda completamente o que o texto diz. Aí aqui não significa, obviamente, que o texto tem um significado obscuro, né, e que não é claro, né? O texto é claro. A clareza da Escritura é até uma doutrina protestante. A Escritura é clara, mas clara aqueles que possuem o Espírito Santo. Inclusive, ela é clara nas verdades básicas, né? Em outras partes, ela não é clara. A gente tem que entender isso. Vai ter coisas que vai ser difícil de entender. O próprio Pedro falou que tem coisas que Paulo escrevia que eram difíceis de entender e tal. Então, existem coisas que não são tão claras assim. Mas nas verdades básicas da Escritura, elas são claras. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e entender que Jesus é Deus, né, que veio ao mundo encarnado, né, Deus veio ao mundo encarnado na pessoa de Jesus, que morreu no nosso lugar para perdoar nossos pecados. Todos nós somos pecadores, é só por meio da graça que nós somos salvos. Essas questões básicas, né, vida de igreja e tal, isso tudo é claro na Escritura. Mas vamos lá, é claro para aqueles que têm o Espírito Santo que os revele. Né? Eu vou pular essa frase aqui do Millard Erickson para não gastar mais tempo aqui. Aí que entra um assunto interessante pra caramba, que é o testemunho interno do Espírito Santo. Aqui eu já vou sair um pouco do assunto, né? Entrar só rapidinho na questão de como ter certeza da veracidade do cristianismo. Né? Enfim, eu botei aqui que envolve interpretação, mas vamos lá. A ideia é essa pergunta aqui. Como saber que a Bíblia e o meu entendimento básico dela é verdadeira? Como a gente sabe quando a gente lê a Escritura e vê lá que Jesus é Deus, sabendo que muitas vezes não tendo acesso a um processo exegético muito profundo e tal, como a gente sabe que eu tô ali, Deus está falando comigo e aquilo ali é verdade, que Jesus morreu no meu lugar e tal, como a gente sabe dessas coisas? É aí que entra a questão do testemunho interno do Espírito Santo. Isso aqui soa muito subjetivo, mas é o que a Escritura diz, e mesmo tendo uma mente muito racional, que queira tudo demonstrado e tal, devemos nos submeter ao que a Escritura fala. Esse texto de Romanos, ó. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o testemunho, é o Espírito Santo que fala pra gente que a gente pertence a Deus como filhos. Né? Esse texto aqui de 2 Coríntios é sensacional. Vou pedir para mais alguém ler aí, por favor. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que deixa bonito, sabe? É Deus quem brilha no nosso coração. É Ele quem ilumina o nosso coração para poder conhecer a glória de Deus na face de Cristo, sabe? E é como se nós somos mortos, né? E Deus, ele nos ressuscita, né? Nos dá uma nova vida, nos regenera e abre os olhos do nosso coração para poder enxergar a glória de Deus, a glória do Evangelho, a glória de Cristo. É como se você tivesse um cego, você cura esse cego, né? O cara é cego, não vê. Aí vamos supor que esse cego seja curado e passe a ver o sol, né? Ele simplesmente passou a enxergar.
Ninguém precisa demonstrar e mostrar todos as questões em argumentos racionais, históricos, provar que isso aqui, aquilo e outro. Não, ele simplesmente passou a ver. E ele simplesmente passa a acreditar porque ele está simplesmente vendo. Né? A mesma coisa acontece quando você vai pregar o evangelho numa tribo indígena, por exemplo. Eles não têm acesso ao conhecimento histórico que a gente tem. Né? Não é que eles sejam limitados, não é isso. Só que eles obviamente, justamente por ser um contexto diferente, a maneira como a gente vê os acontecimentos históricos e analisa textos históricos, eles não têm acesso a isso. Né? Então eu não vou chegar lá e tentar demonstrar historicamente que Jesus ressuscitou, Jesus é uma pessoa histórica que ressuscitou de fato, os argumentos históricos da ressurreição de Jesus e tudo mais. Eu não preciso fazer isso. E nem é ideal porque esses argumentos não são acessíveis a eles. Né? Mas mesmo assim, você pode pregar com confiança, e muitas vezes, né, realmente acontece, de pessoas nesses ambientes se converterem de fato e passarem a entregarem de fato a vida a Jesus. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que abriu o coração dessas pessoas, para verem a glória de Deus na face de Cristo. Né? É o Espírito Santo que iluminou o coração delas. É o Espírito Santo que brilhou, né, a luz do sol ali no coração delas, a luz da glória de Deus ali no coração delas. O sol é ser ilustração, né? Para elas passarem a enxergar a verdade do cristianismo. Né? Então, a gente pode ter convicção do que cremos, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração. Né? Isso não desqualifica a ideia de argumentação e tal. Eu, inclusive, sou apaixonado por isso. Os argumentos a favor da existência de Deus, adoro essas coisas. Os argumentos históricos da ressurreição de Jesus. Inclusive, tem até lá um dos vídeos da página do The Rock que eu gravei. Eu falei sobre as evidências a favor da ressurreição de Jesus Cristo. Tive que falar rápido e tal, tem muito mais para falar, mas vocês podem ver naquele vídeo lá que existem bons argumentos a favor da ressurreição de Jesus. Nada nega isso, né? Mas isso não é condição sine qua non para a fé e a convicção da verdade do cristianismo. Eu vou pular essa frase do Erickson também de novo, tá? Para não demorar aqui. Mas só a última coisa para poder passar para a formação do cânon logo. No processo de interpretação da Escritura, a gente precisa levar em conta o caráter comunitário da vida cristã. Isso é uma coisa que eu acredito que isso é uma investida de Satanás contra a igreja, mas pelas palavras de Jesus, eu creio na promessa de Jesus, de que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas existe uma tendência, que eu não sei se é moderna, ou se isso sempre teve, de querer divorciar cristianismo da vida comunitária. Muita gente pensa que pode viver a vida cristã na sua individualidade, né, como se fosse apenas uma coisa introspectiva, que ela passa ali na vida dela, vida privada e tudo mais. Isso é completamente alheio e estranho ao que o Novo Testamento revela. Não existe vida cristã sem comunidade. Não existe galho enxertado numa videira sem comunhão com os outros galhos enxertados na videira. Não existe membro conectado com a cabeça sem estar conectado com o resto do corpo. Isso é completamente estranho. Né? E isso é importante no processo de interpretação da Escritura. A gente não pode pensar que pode ler a Escritura ali sozinho, a gente pode, né, examinar, ler sozinho, mas e simplesmente interpretar o nosso bel prazer sem levar em conta que os nossos irmãos também estão lendo e interpretando. A gente tem que se ajudar nesse processo para poder entender a Escritura da melhor maneira possível. Isso envolve não só o engajamento com os irmãos da igreja local, como o engajamento em entender como os textos foram entendidos na história, né? Até porque Lutero, Calvino, Agostinho, Tomás de Aquino são homens da história que fazem parte da Igreja Universal, da Igreja Católica, ele lembre católica no sentido de universal, fazem parte da Igreja Católica de Deus, é uma só igreja, todos eles fizeram parte, e o Espírito Santo guiou todos eles na história para também entender a Escritura. Então a gente precisa levar em conta. Essa frase de Spurgeon é sensacional. Parece estranho que certos homens que falam tanto sobre o que o Espírito Santo lhes revela, pensem tão pouco no que ele revelou a outros. Né? Essa frase aqui é sensacional. O Espírito Santo fala não só comigo na minha particularidade, mas fala também aos meus irmãos em Cristo, tanto do passado quanto atuais. Levar em conta o que Deus está falando aos meus irmãos é importante na hora de eu ler a Escritura. Não divorciem a vida cristã do caráter comunitário. Isso é
É Satanás querendo investir contra a igreja, mas Cristo não vai permitir. Ele prometeu que isso não aconteceria. Perfeito. Até aqui alguma pergunta? Para a gente passar para o próximo tema. Ficou alguma dúvida? Então, vamos seguir. Eu vou botar para vocês um podcast do 2 Dedos de Teologia. Esse canal, eu acho que é o melhor canal de popularização teológica que a gente tem no Brasil. Eu acho que vai ser muito proveitoso para vocês acompanhar esse canal. Eu vou botar um podcast dele sobre essa questão da hermenêutica, que ele vai falar algumas coisas que eu falei aqui. E é um podcast que ao mesmo tempo que ele fala essas questões, ele, em alguns casos, é muito prático. Né? Ele fala bastante da questão prática de interpretar a escritura no seu estudo pessoal e tal. Então, acho que vai ser útil para vocês aquele podcast. E eu também vou botar 2 vídeos dele sobre formação do cânon. Um, ele fala sobre sola escritura, o Iago Martins, ele vai falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento, quando ele vai falar sobre sola escritura. O outro é a formação do cânon do Antigo Testamento. Então, esses dois vídeos vão fundamentar bastante essa aula aqui, né? Vai ser muito bom para vocês. Eu vou botar isso tudo lá no grupo. São vídeos longos, né? Mas é bom se vocês pararem aí algum momento aí para ver, vai ser bastante útil para vocês. Então, vamos lá. Certeza que nenhuma pergunta sobre hermenêutica. Eu vou passar aqui. Então, vamos lá. Então, vimos na aula passada que a Bíblia, a Escritura, foi inspirada por Deus. A inspiração é verbal, ela se estende ao registro, às palavras do texto, e ela é plenária. Ela é todas as partes da Escritura. As genealogias, as narrativas de Josué, Juízes, os poemas de Salmos, as palavras de Jesus e os ensinos de Paulo, tudo isso é inspirado. Tudo isso é inspirado. Então, enquanto na aula passada a gente se preocupou com a natureza da inspiração, com a pergunta, o que é inspiração? Hoje a gente está se preocupando com a pergunta, quais são os livros inspirados? Né? Como encontrar a inspiração? Quais são os livros que compõem a Escritura? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sei que talvez, é provável, né, que você já tenha feito essa pergunta. Eu já fiz várias vezes quando eu era mais novo, né, eu ficava me perguntando, beleza, a Bíblia é a Escritura, é a autoridade e tal, mas como é que eu sei que esses livros que estão aqui são os que deveriam estar? Né? São perguntas que muitas vezes a gente não externaliza e meio que convive com elas, mas são perguntas legítimas, né? Que a gente realmente tem que fazer. Como é que se deu esse processo? Quem definiu? Né? Enfim, vamos lá. A palavra cânon significa vara de medir. Né? Só que a gente usa essa palavra, nesse contexto aqui, para se referir à lista de livros inspirados. Quando você abre sua Bíblia e vê o sumário, que tem os livros e a página onde eles estão, né? Aquela lista de livros que você vê, aquilo ali é o que a gente chama de cânon. Né? A pergunta é, essa lista é legítima? Os livros que estão lá deveriam estar? Algum deveria ser acrescentado? Algum deveria ser retirado? Né? Como é que a gente sabe que a gente tem confiança de que aqueles livros são os que deveriam estar? É o que a gente vai ver hoje, então. Enquanto a inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu a sua autoridade, a canonização, né, o processo de colocar esses livros dentro da lista de livros autorizados, é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. E aqui é importante essa questão da aceitação. Né? Os textos foram aceitados como sendo recebidos, né, como sendo o que são. E aqui entra uma discordância crucial entre nós católicos, nós protestantes e católicos romanos. Né? Protestantes são católicos também, no sentido de igreja universal. Eles só não são romanos. Né? Aqui eu vou acabar dialogando muito com o catolicismo, mas lembra que aqui a ideia não é ofender e tal, obviamente, né? Que eu tenho a tendência a ser um pouco debochado, assim, mas eu vou me esforçar para não fazer isso, assim, porque eu acho que a gente perde muito quando vai falar de uma outra linha de pensamento e acaba dando muita patadinha e tal, e perde o respeito, né, pelo outro lado. Eu acho importante a gente ser respeitoso com o que o outro pensa e ser firme também no que a gente acredita, né? Eu vou, de fato, discordar veementemente de coisas que os católicos falam, respeitando
pensamento deles, né? A única cláusula de exceção é o ateísmo, né? O ateísmo é extremamente zombável. Mas vamos lá, desculpa, eu acabei sendo zombando de novo, sendo debochado de novo, mas é porque tem ateu que se acha tão inteligente só por ser ateu que eu fico... Enfim, fico pra morrer. Ateísmo é burrice. Você é ótimo, Matheus. Ai. Vamos lá. Os católicos acreditam na inspiração da Escritura, como nós, mas eles discordam sobre esses 3 pontos aqui. Primeiro, a canonicidade de alguns livros. Eles acrescentam, para eles, nós retiramos, né? Mas para nós, eles acrescentam Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus. São os 7 livros que eles acrescentam no Antigo Testamento. E além desses 7 livros, eles têm acréscimos a Esther e Daniel. Os livros de Esther e de Daniel, para os católicos, são mais extensos do que para nós, né? Tem acréscimos lá. Infelizmente, eu nunca li nenhum desses livros, mas eles não são livros ruins, né? Pelo que eu já ouvi falar. Eles são livros úteis, né? Às vezes servem para... são livros que podem acrescentar em alguma coisa como leitura devocional e tal. A questão é que eles não são livros autoritativos, eles não são livros inspirados, né? E é isso que a gente vai ver e argumentar aqui hoje. 2ª Macabeus e 1º Macabeus, por exemplo, eu falei na ordem errada, 1º e 2º Macabeus são livros importantes para questões históricas do período interbíblico. O período de tempo, os 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, que a gente chama de período da cessação profética, ou período intertestamentário, interbíblico, tem muitas informações históricas desse período em 1º e 2º Macabeus. Então é um livro importante. São livros importantes. De repente vale a pena ler. Só entender que eles não são inspirados, né? Não precisa também achar que eles são livros ruins e tal, não é isso não. O que os católicos também discordam de nós? A suficiência da Escritura, né? Eles não acreditam que a Escritura é suficiência para definir fé, doutrina e prática cristã. Eles enxergam a questão da autoridade, da revelação para a igreja, como um tripé, onde você tem a Escritura, ela é importante sim, ela tem o seu peso de autoridade, ela tem o seu peso de palavra de Deus, justamente porque ela é inspirada, mas tem também a tradição oral, né? E então a tradição oral está adicionada à Escritura, nesse tripé, e você tem também o magistério da igreja, né, que seria a instituição, né, da igreja, os líderes da igreja, da igreja católica, tem o Papa e tal, e que eles, quem define o que é a tradição oral, né, eu vou explicar melhor, e define a interpretação da Escritura, né. Então, basicamente, esse tripé: magistério da igreja, Escritura e tradição oral. O lance da tradição oral é a tradição dos apóstolos, né, que os apóstolos passavam oralmente, que não foi registrado na Escritura. Então você tem a Escritura, que é o registro dos ensinos dos apóstolos, mas existe uma tradição oral que segue, que não foi registrada na Escritura. E isso segue com a sucessão apostólica papal, né? O Papa, ele é como se fosse um apóstolo, ele possui autoridade para passar a palavra de Deus ali, né? Igual os apóstolos tinham. Então, você tem a igreja guardando o que é a tradição oral dos apóstolos e acrescentando a escritura e revelação, né? É até interessante isso, porque se você for ver um vídeo sobre católicos falando sobre uma questão de pecado, por exemplo. Tal coisa é pecado? Acho que até falei isso semana passada. E às vezes a gente até concorda, né? É uma coisa que a gente concorda, é pecado e tal. Se for bons católicos falando, né? Ó, tal coisa é pecado, ele vai concordar com a gente nisso. Só que aí você vai ver o vídeo dele, ele vai dizer, vamos ver o que a igreja tem a dizer sobre isso. Né? Se você for ver um protestante falando, tal coisa é pecado, ele vai falar, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Você vê a diferença ali de como funciona a autoridade. Né? Para a igreja católica, a autoridade é a igreja católica. Ela quem define as questões de regra, de fé e prática, doutrina e prática cristã. Para nós, é a Escritura. Quanto à Escritura, a autoridade máxima para nós, para os católicos, a igreja é a autoridade máxima para os católicos, né? E aí entra a questão da clareza da Escritura. Eles não acreditam que a Escritura é clara no que ela diz. Ela tem significados obscuros, que aí entra a questão do intérprete autorizado, que é a igreja. Né? Então a igreja define a interpretação correta do que a Escritura diz. Enfim, são nesses pontos que a gente discorda, basicamente, do catolicismo. E é esses pontos que a gente vai atacar aqui. Né?
que a gente já falou da questão da interpretação, já falou mais ou menos aqui em hermenêutica, mas esses 2 pontos, a canonicidade de alguns livros e a suficiência da escritura, é isso que a gente vai discordar aqui, né? Com todo o respeito. E aí entra a questão da formação do cânon, que é importante nesse debate. Porque aí, o que acontece na formação do cânon? Enquanto os católicos acreditam que a igreja deu a escritura e definiu quais são os livros inspirados, a lista de livros inspirados, é o que confere à igreja autoridade sobre a escritura, os protestantes vão dizer que a igreja apenas reconheceu esses livros. Uma autoridade que já havia no livro, por si só, que a igreja reconheceu e compilou na lista canônica. Né? Então, a igreja é autoridade sobre a escritura. Desculpa. A escritura é autoridade sobre a igreja, não o contrário. Né? Porque não foi a igreja quem definiu, escolheu e decidiu qual seria o cânon. Não foi isso. A igreja só reconheceu o que já havia naqueles livros. Né? E então, juntou ali a sua coleção no cânon do Novo e do Antigo Testamento. Essa frase do Sproul é interessante. Ó. Embora os protestantes creiam que Deus teve um cuidado especial e providencial para assegurar que os livros certos fossem incluídos no cânon, nem por isso consideraram que ele tenha tornado a igreja infalível. Os protestantes também lembram aos católicos que a igreja não criou o cânon, a igreja identificou e reconheceu, recebeu e se submeteu ao cânon das escrituras. Então, Mateus, importante. Pode falar. eu tenho uma pergunta. Pode falar. Tá, beleza. Né? O primeiro cânon que a gente vai ter é o da Igreja Católica Romana, né? Sim. Não é Como isso? assim? A primeira Bíblia que a gente vai ter, né, durante um bom tempo, vai ser a Bíblia Católica, né? Então, se eu não me engano, calma aí, deixa eu ver aqui. Tem a tradução de Jerônimo, que é uma tradução que a Bíblia, que a Igreja Católica tem como uma tradução que ele traduz para o latim, né? Que tem como uma tradução autorizada, né? E essa Bíblia, desculpa te interromper, e essa Bíblia, ela tem os moldes da atual católica? É nos mesmos moldes? Então, aí que tá. Pelo que eu já ouvi falar, não estudei isso a fundo, né? Mas pelo que eu já ouvi falar, o Jerônimo, ele colocou os livros a mais do Antigo Testamento, não porque ele reconhecia, parece que o Jerônimo bota até uma nota de rodapé, se eu não me engano, até onde eu li, até onde eu estudei, falando que ele não reconhece aqueles livros como livros autorizados. Mas ele colocou por uma questão tipo de autoridade acima, né? Que, sei lá, alguém pediu e tal, se eu não me engano, foi essa questão. Então, de fato, você tem a coleção ali, a tradução de Jerônimo, que acrescenta aqueles livros. Mas o próprio Jerônimo não reconhecia aqueles livros como tendo que estar ali, né? Entendi. Você... Isso. Deixa eu dar uma contribuição nisso. Pode falar. Alô? Oi, tá. Oi, tô vendo. Primeiro, assim, a questão... Jerônimo fez uma versão para o latim, né? De toda a Bíblia, não foi isso, não? Ela fez uma versão... Ele traduziu para o latim, isso. Isso. Porque, na verdade, a Bíblia toda ela foi para o grego primeiro, né? Porque ela foi feita na Septuaginta, pelos 70 judeus lá que se reuniram tal e fizeram a tradução. Mas a gente vai ver essa relação de livros que hoje a gente tem citados pelos pais da igreja, pelos escritos de alguns pais da igreja, de algumas cartas, de alguns registros anteriores, logicamente não tenho aqui na memória, mas a relação de livros que a gente tem hoje citados na igreja, lá no início, na igreja pós-apostólica, entendeu? Sim. Que eles já citam esses livros como os livros canônicos, ou como os livros da igreja, né? Não vou chamar de canônico porque o cânon consolida depois. Eu acho que contribui aí também nessa percepção né? Sim. Ah, sim. Era porque essa era justamente a minha dúvida, Ricardo. Porque... Não, ótimo, porque essa era a minha dúvida, né? Assim, em história eu não tive essa possibilidade ainda, né? De me dedicar a tentar estudar sobre isso, mas era isso que eu queria saber, né? Qual foi a base real que, né, o grupo protestante, né, teve para definir de fato o que teria sido inspirado, né,
pelo Espírito Santo, se tinha alguma fonte. Então, você me respondendo isso, que tem alguns escritos, beleza. Obrigada. Então, inclusive, aí que entra aqui que a gente vai seguir. Eu vou citar bastante, botar citações mesmo aqui por exemplo, de Flávio Josefo, algumas citações se bem que citação de pai da igreja eu não vou colocar, mas eu vou colocar uma tabelinha aqui que mostra essa questão de como foi sendo reconhecido isso ao longo da história, então eu vou trazer algumas informações interessantes sobre isso aí. Mas a ideia é essa. Os livros foram reconhecidos. Né? Eles não foram definidos por uma autoridade superior aos livros. Não é essa a ideia. Houve concílios que ratificaram, sim. Né? Concílios que ratificaram, teve o concílio de Cartago, se eu não me engano, que ratificou aqueles 27 livros do Novo Testamento, por exemplo. Eles são assim, livros autorizados, mas, no geral, eles foram sendo reconhecidos aos poucos, e foi sendo reunidos aos poucos ali, né, num processo gradual e lento, né, até que chega num consenso geral da igreja de que aqueles são os livros. A gente vai ver aí como funciona esse processo. Aí talvez vai até te satisfazer mais as citações que eu vou botar aqui. Né? Primeiro, vamos ver a formação do cânon do Antigo Testamento. Mas, na real, a gente não vai ver a formação do cânon em si. O que eu vou argumentar aqui... E lembrando, esse assunto ele é muito mais amplo, eu ainda preciso estudar muito mais sobre ele. Eu vou até onde eu consigo ir, que eu estudei sobre esse assunto aqui. Mas o que eu vou argumentar aqui, eu vou dar argumentos que eu acredito que sejam convincentes o suficiente, de que Jesus e os apóstolos usaram, no século I, a mesma Bíblia que os judeus usam hoje. Eu vou argumentar isso aqui. Por quê? Muitos acreditam que o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento foi definido num concílio no final do século I, que chamam de Concílio de Jamnia. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Mas a ideia não foi essa, não foi que o Concílio de Jamnia definiu o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento já era reconhecido antes. Né? E eu vou mostrar isso por quê. Vou mostrar alguns argumentos que eu acredito serem suficientes de por que isso? Por que Jesus usava a Bíblia que os judeus usam hoje, a mesma Bíblia que os judeus usam hoje. Né? E os apóstolos também. Para isso, você precisa entender como funciona a divisão da Bíblia hebraica de hoje. Né? Ela é dividida em 3, é uma divisão tripartida, que começa... Calma aí, que eu tô... Pega uma água aqui. Então... É uma visão tripartida, né? Que tem primeiro a lei, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nosso Pentateuco, que vem os profetas. Os profetas englobam tanto os livros proféticos que a gente tem como proféticos, né? Que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores, quanto os livros históricos, como Samuel, Reis, Josué, Juízes. São livros que eles chamam de profetas também. Aí chamam de profetas anteriores e profetas posteriores. E tem depois os escritos. Que aí entra Salmos, Provérbios, 2 Crônicas e 1 Crônicas está aqui. Né? Se eu não me engano, Esther, Neemias e Esdras também estão nos escritos. Mas é importante entender essa divisão da Bíblia hebraica, como ela é dividida. E que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia para eles, e 2 Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica para eles. Isso é importante, isso vai ser importante nos argumentos que eu vou dar aqui. Então eu vou dar algumas evidências externas, internas, né, na própria Bíblia, ou seja, no Novo Testamento, que vão corroborar isso que eu estou falando, que Jesus usava a Bíblia hebraica, e algumas evidências externas, né, de algumas coisas extra-bíblicas que vão ajudar aqui. Olha só. Olha esse texto de Jesus aqui. Jesus está falando com os discípulos em Lucas 24, ele diz: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Parece muito coerente admitir que essa é a mesma divisão que os judeus fazem hoje da Bíblia, né? Que tem na Bíblia hebraica de hoje. Né? Parece que ele está se referindo à lei, Torá, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Salmos é um livro dos escritos e é o maior livro deles, né? Então isso pode ser talvez um recurso de figura de linguagem e tal, que usa o maior, né, trecho ali para poder se referir ao todo.
Então faz muito sentido acreditar que isso aqui é uma referência a essa visão tripartida da Bíblia hebraica, o que significaria que a Bíblia que Jesus estava usando é a mesma Bíblia hebraica que os judeus usam hoje. E aí o Lucas diz, né? Então lhes abriu o entendimento para que pudessem entender as Escrituras. Parece que o Lucas está identificando isso que Jesus falou, né? Essas três partes como Escritura. Né? Esse eu acho que é um argumento excelente. Esse aqui eu acho sensacional. Olha o que Jesus fala. Pelo que esta geração, Jesus falando, será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. Olha só, o sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Presta atenção, isso aqui é genial, olha só. Que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Olha só que interessante aqui. Abel foi a primeira pessoa a morrer na Escritura, né? Se você considerar que o sangue de Abel clama da terra e tal, pode considerar isso como sendo uma referência profética aqui, porque Jesus está falando do sangue dos profetas, né? Então, talvez ele esteja se referindo a essa questão do sangue de Abel clamar do chão por ele ser isso como uma referência para ele ser o profeta. Enfim. Só que o que acontece? Zacarias, se você for ver, não foi o último profeta morto em termos cronológicos. O último profeta morto em termos cronológicos é Urias. Então, se Jesus estivesse pensando na cronologia da história do Antigo Testamento, ele diria do sangue de Abel até Urias, filho de Semaías. Mas ele não diz isso, ele diz Zacarias. Então, que Zacarias é esse? Faz muito sentido que esse Zacarias seja o último profeta morto no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24, versículos 20 a 22. Se for o caso, se esse Zacarias que Jesus citou é esse Zacarias de 2 Crônicas, foi o último profeta morto no livro de 2 Crônicas, é como se Jesus estivesse dizendo que desde Gênesis a 2 Crônicas, todos os profetas mortos, né? Desde Gênesis a 2 Crônicas, o que seria uma referência a toda a Escritura. Ele estaria fazendo uma referência a toda a Bíblia, né? Como se a gente falasse hoje de Gênesis a Apocalipse. Isso é uma referência à Escritura como um todo. Quando Jesus fala desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, faz muito sentido que seja uma referência a toda a Bíblia, o que significaria que a Bíblia hebraica já estava pronta naquele momento. Eu acho que esse é um argumento sensacional. Ele é muito bom para a gente considerar que Jesus estava usando uma Bíblia hebraica pronta. Né? E aí, além disso, tem que levar mais duas coisas em consideração. Que o Novo Testamento não cita o Antigo Testamento como escritura. Em nenhum caso, ele cita em vários casos, mas em nenhum caso que ele cita o Antigo Testamento como escritura, ele cita um livro dos apócrifos, né? Isso é uma coisa que deve ser levada em conta. Não é o melhor argumento, mas deve ser levado em conta. E nas muitas discussões com os fariseus, eles discordavam na teologia. Mas parece que havia uma completa concordância em o que era a Escritura. Eles falavam sobre a Escritura sem concordar nem um pouco com quais livros eram a Escritura ou não. Parecia que havia uma completa concordância. Isso tem que ser levado em conta também. Então, esses dois textos e essas duas considerações são pontos de evidência interna de que no século I, quando Jesus usava a Escritura, ele já tinha a coleção de livros que os judeus têm hoje, né, da Escritura. Ele já estava pronto. Né? Agora, as evidências externas. Aí já vem aqui algumas citações históricas bem interessantes. Flávio Josefo é um dos historiadores mais importantes do século I, né, o historiador judeu. Inclusive, uma das referências extra-bíblicas da pessoa de Jesus é Josefo que faz. Uma das. E aqui ele faz uma referência interessante aqui sobre a Bíblia hebraica. Olha só. Porém, nós não temos, como tem os gregos, miríades de livros discordantes e contraditórios entre si, mas apenas 22 em que justamente se acredita. Aí ele fala 5 livros de Moisés, profetas, o restante 4 livros que encerram hinos a Deus, enfim. O que acontece aqui? Esses 22 livros faz muito sentido também que eles sejam equivalentes aos 39 que nós reconhecemos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Né? Por que isso? Os 12 profetas menores, eles são considerados apenas um. Né? Em algumas coleções são considerados apenas um. Então já reduz aí, né? Se você considerar os 12 como um, você já reduz 11 dos 39. Tem 1 e 2 Samuel, que são um livro só. Na nossa coleção eles são divididos, mas um livro só. Tem 1 e 2 Reis, um livro só. Esdras e Neemias, um livro só. Isso tudo você vai reduzindo,
né? E se você ainda considerar Ruth como fazendo parte de Juízes e Lamentações como parte de Jeremias, você chega exatamente nos 22. Então, faz muito sentido também que essa referência de 22 livros seja equivalente ao que nós temos como 39 que reconhecemos. Você vê que não tem como encaixar aqui os 7 livros apócrifos da Igreja Católica. Oi, pode falar. Existe, antigamente, né, acho que até na Septuaginta era assim, Samuel, primeira e segunda Samuel não existia, né? Primeira, segunda, terceira e quarta reis. Isso. Nesse caso, ainda assim, haveria essa divisão entre primeira e segunda reis e terceira e quarta reis? Não, no caso da Septuaginta, você de fato tem essa divisão aí. Mas na Bíblia hebraica mesmo, assim, na coleção de livros hebraicos, essa divisão acontece diferente. Você não tem essa divisão aí, né? Acontece que na Septuaginta você tem... a Septuaginta, só para falar aqui, ela é a tradução dos livros hebraicos, o tio Ricardo já falou, né? Mas para o grego, né? Que alguns líderes judeus fizeram, né? Aí, de fato, você tem ali essa divisão de primeira, segunda, terceira e quarta reis, né? Mas aí é a tradução que eles fizeram ali, né? Aquilo ali não corresponde ao cânon da Bíblia hebraica. A Septuaginta não é o cânon da Bíblia hebraica. Ela é uma tradução do hebraico para o grego, né? Inclusive, você tem ali os argumentos que os católicos usam para o acréscimo dos livros apócrifos, né? Que nós consideramos como apócrifos, é a Septuaginta. Porque lá na Septuaginta contém os livros apócrifos. Mas contém livros a mais que os próprios católicos não reconhecem. Então, não vejo sentido nesse argumento. Você tem, por exemplo, terceira e quarta Esdras na Septuaginta, né? E os católicos não reconhecem terceira e quarta Esdras como livros canônicos, né? Então, não dá para usar a lista da Septuaginta como a lista de cânon de livros atualizados, né? São livros que foram simplesmente traduzidos, o que envolveu os 39 do Antigo Testamento e outros acrescentados, né? Vamos lá. Vamos dizer também que Jesus usava a Septuaginta, que os discípulos usavam a Septuaginta, né? Eu acredito que é fácil entender a diferença em usar uma tradução e usar a coleção. Acho que é fácil entender essa diferença. Eu não vejo problema nenhum em entender que os apóstolos usavam a Septuaginta na hora de citar a Escritura. Mas eles usavam a tradução da Septuaginta. Não necessariamente a coleção, eles tinham como a coleção autoritativa, né? Então, é isso. Outra citação histórica, essa aqui não é do século I, mas é uma citação interessante, é de um bispo aí, que eu nem conhecia esse bispo, foi o Eusébio que citou em História Eclesiástica. Que ele fala, o bispo de Sardes, o nome dele é Melito. E ele fala em 170 depois de Cristo. Por mais que não seja no segundo século depois de Cristo, isso mostra que não foi depois que a igreja definiu isso, né? É uma coisa que ele está citando antes de qualquer concílio que tenha definido qualquer coisa do cânon. Então já serve. E aqui ele cita todos os livros que a gente considera como inspirados. Essa é uma citação muito interessante. Você mostra que já ali, no segundo século depois de Cristo, você já tinha um reconhecimento de quais eram os livros do Antigo Testamento reconhecidos. E os livros apócrifos não estão aqui. Não estão aqui. Eu não vou ler a citação, mas aqui vocês podem dar uma olhada ali, que está ali, ó, os 5 livros de Moisés, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros de Reis. Tu viu que o Vitor falou, né? Ele cita os 4 livros de Reis. Né? Na primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis. São os 4 livros de Reis. Né? Mas, nessa coleção que o Joséfo citou, dos 22, aí você tem essa questão. Samuel é um só, Reis é um só, enfim. Seguindo aqui. Além disso, você tem... Qual é a questão aqui? Calma aí, esqueci de falar isso. Os livros que nós consideramos apócrifos, eles foram todos escritos no período interbíblico, nos 400 anos de silêncio, que nós consideramos de silêncio profético, entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí você tem referências que são feitas nesse período como um período de cessação profética. Se você tem cessação profética, você não tem como ter livros proféticos, livros que têm autoridade de palavra de Deus. Né? Então, vamos lá. O Talmud babilônico vai dizer o seguinte: depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos que nós reconhecemos, o Espírito Santo apartou-se de Israel. Então, o Talmud babilônico tem um texto hebraico aí, uma tradição hebraica, que está dizendo isso aí. Olha só, esse aqui é interessante, porque o próprio livro de 1 Macabeus faz referência a essa cessação profética.
Foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Então, ele está se referindo a um período em que está sem profeta. Não tem profeta naquele período. Se não tem profeta, não tem como ter livro inspirado. Eu esqueci que citação é essa, né? Dos livros que eu peguei. Que livro é esse aí? Tá abreviado, então eu esqueci qual é esse livro. Mas, de qualquer forma, é o livro importante aqui. Desde Artaxerxes, no final da Era Antiga, até os nossos próprios dias, uma história completa foi escrita, mas não tem sido considerada digna de crédito, idêntico aos primeiros registros, por causa da falta de exata sucessão dos profetas. Olha só, mais uma referência à cessação profética, o que mostra que é impossível considerar esses livros que foram escritos nesse período como livros autorizados, né? Aí entra a questão do Concílio de Jerusalém, né? Inclusive... Matheus. Pode falar. Desculpa te interromper, só porque senão eu vou esquecer. Mas eles não poderiam também ser entendidos como livros históricos. Isso na Bíblia não tem essa classificação, então, né? Como assim? Porque ali, né? Foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve desde o dia em que não mais apareceram um profeta no meio deles, na 1 Macabeus 9:27. Um livro, porque você falou, não existiam mais, né? A gente teve um período de cessão dos profetas, então não pode ter havido, né, uma escrita inspirada. Mas os livros não poderiam ser... eu vou fazer uma pergunta boba, você já me respondeu, você já falou isso, né? Macabeus vai ser conhecido e reconhecido como um livro histórico, né? Assim, ele pode ser utilizado para nossa contextualização. Sim, mas o fato de não existir mais profetas nesse período isenta a possibilidade de um reconhecimento espiritual dessa escrita. Então. Isso, é exatamente esse o ponto. Esses livros, eles têm valor, né? Mas eles é diferente de dizer que eles são livros inspirados em autoridade, né? É como se eu pegasse, por exemplo, o livro de Eusébio, a História Eclesiástica. É um livro muito importante para falar sobre a história da igreja. É um documento histórico muito importante ali. Que citado até hoje, Eusébio Cesaré, ele inclusive traz informações sobre pais da igreja que a gente não tem do próprio pai da igreja. Uma citação, por exemplo, de Papias, que Papias fala que... Aí também é uma confusão que tem ali na tradução daquela passagem ali, mas fala que Mateus foi escrito em aramaico em primeiro lugar. Quando a gente diz que Mateus foi escrito em aramaico em primeiro lugar, é Eusébio que disse que Papias falou, né? Então, tu vê como o Eusébio tem ali são informações muito importantes que o Eusébio traz sobre história. Isso é questionável, tá? Sobre Mateus ter sido escrito em aramaico, isso é questionável. Mas, de qualquer forma, você vê ali Eusébio como um texto muito importante histórico. Agora, isso não significa que aquele texto é inspirado como as cartas de Paulo foram, né? E tem autoridade. Eles têm valor histórico, tem valor, às vezes, até devocional, né? Como se eu pegasse um livro do John Piper para ler, que é devocional para mim e tal, mas eles não são livros autorizados e inerrantes, né? Essa que é a diferença. Então, quando Macabeus fala... Macabeus é um livro que tem bastante informação histórica, que serve para a gente entender como se deu esse período entre os testamentos, né? Mas quando ele fala que não havia profetas naquela época, né? Se referindo que não, desde o tempo dos últimos profetas e tal, falando que não tem profetas naquela época, isso faz com que esse texto não tenha como ser um texto inspirado, né? Porque precisa ter profetas para isso. Última pergunta. Pode perguntar. É porque, por exemplo, Salomão e Davi não eram profetas, certo? Sim. Mas os livros escritos por eles, assim, é uma provocação mesmo, assim. Como é que eu respondo sobre isso? Sim, perfeito. O lance é que o primeiro passo para a gente entender a autoridade do texto vem da autoridade profética. Esse é o primeiro ponto. Você tem Moisés que escreveu como profeta. Você tem os livros históricos, Josué, Juízes e tal, eles são reconhecidos na Bíblia hebraica como fazendo parte da coleção dos profetas. Você tem a própria coleção dos profetas e tal. Então, o lance é que quando você tem profetas falando da parte de Deus, assim diz o Senhor, com autoridade, você tem uma revelação autoritativa de Deus por meio de pregação oral, que pode ser registrada. Essa que é a questão, que pode ser registrada. E no caso de Davi, ele não era profeta de fato ele não era um profeta de fato.
Só que o próprio Davi fala numa citação, que agora não tem aqui, mas é 2 Timóteo, é 2 Samuel, esqueci qual é o capítulo e versículo, em que ele diz que o Espírito Santo fala por minha boca e tal, mostrando que ele, por mais que não seja um profeta, né, eu esqueci, me fugiu a palavra, assim, mas ele não seja ele um não profeta, é profeta de ofício. Exatamente, essa palavra, exatamente isso. Ele não é profeta de ofício, mas ele exercia algum tipo de caráter profético ao falar, né? Aí você tem que estender isso para os outros textos, né? O lance aqui, de qualquer forma, por mais que você não tenha nem sempre profetas escrevendo o texto bíblico, você só pode ter texto inspirado sendo registrado se você tem profeta falando e transmitindo a mensagem, né? Isso é a mesma coisa que acontece no Novo Testamento, quando a gente fala que um dos critérios para aceitação é a autoridade apostólica. Enquanto você tem no Antigo Testamento a autoridade profética, no Novo Testamento você vai ter a autoridade apostólica. Mas nem todos os livros da Bíblia foram escritos por apóstolos, como Lucas, como Marcos. Só que, de qualquer forma, você só pode ter livro inspirado sendo registrado se você tem apóstolo falando e ensinando autoridade, né? Ensino autoritativo. E você tem até apóstolo para poder dizer que ensino não é autorizado ou não. Mesma coisa no Antigo Testamento. Você só pode ter livro inspirado sendo escrito se você tem apóstolo, se você tem profeta registrando o ensino autorizado e até podendo definir quais livros são autorizados ou não, né? Apóstolos tinham essa autoridade, esse ofício, essa incumbência, né? Entendi. Agora entendi. Ficou claro. Valeu. Mesmo, né? Show. Calma aí. Eu só queria aproveitar aqui, enquanto você tá botando o carregador aí no computador. Vai lá. Eu tô falando da parte do quesito histórico dos livros que são apócrifos, né? O próprio tio Celso, que leu, disse aqui nos comentários que no quesito histórico são bem positivos. Então, assim, é bom ter essa indicação de alguém que leu e sabe perfeitamente do que se trata. Perfeito, é exatamente isso. Eu ia até comentar dessa parte que o tio Celso falou, né? Eles são importantes do ponto de vista histórico, e além disso, a questão que ele falou dos apócrifos, que foram reconhecidos pela igreja no concílio posterior. Nós, protestantes, a gente costuma dizer isso. Lá no concílio de Trento, depois da reforma, os católicos, né, definiram os livros apócrifos como autorizados, já que a reforma protestante veio e começou a questionar isso, né? Mas essa questão da historicidade dos livros é muito importante. Eles são realmente muito bons. 1º e 2º Macabeus é muito interessante. Muita coisa que aconteceu ali a gente tem acesso por meio de 1º e 2º Macabeus, né? Então é isso. Vamos seguir agora para o Novo Testamento. Vou tentar ser rápido. Vamos lá. O Lucas colocou ali a referência que eu tinha perdido, né? Against Apion. Eu acabei esquecendo qual foi o autor desse livro. Eu peguei um dos livros aqui e acabei esquecendo qual foi o autor dessa referência. Mas, enfim, é uma referência histórica aí importante. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, o que marca, né, o caminho, o que abre o caminho para o novo cânon, o que é, senão, a vinda de Jesus. Você tem os apóstolos ali como autorizados, os profetas como autorizados no Antigo Testamento, aí o ensino profético sendo registrado, aí o já colocou, é de Flávio José. Mais uma citação de Flávio José, eu acabei, não sabia que era de Flávio José, olha só. Dei mole. Mas você tem aí Jesus chegando e vindo como a revelação máxima do ser de Deus, de quem Deus é, né? Como Hebreus fala, é a revelação por excelência. Ele é a imagem de Deus invisível e tal. Deus se revela por meio de seu filho, né, na pessoa de seu filho. E isso abre o caminho para o novo cânon. Agora você tem uma revelação última e definitiva da parte de Deus, que é o próprio Deus vindo ao mundo, né? Aí o novo cânon vai ser aberto por causa dessa ideia, né? Aqui a gente não discorda dos católicos em relação a quais são os livros, mas a gente discorda de que foi a igreja quem definiu. A gente acredita que foi a igreja que reconheceu. Vamos ler alguns textos, vou tentar não demorar, que daqui a pouco você tem só 20 minutos. Aqui algumas evidências internas. Aqui eu só vou mostrar as evidências que mostram que havia uma expectativa da produção de um novo cânon e a consciência de que um novo cânon de escritura estava sendo registrado, né? Vou mostrar alguns textos da Bíblia internos do Novo Testamento que mostram isso, né? Vamos lá. Primeira coisa é a autoridade que Jesus concede aos apóstolos. Ele fala: e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará o conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade,
o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês. Então aqui o Jesus está prometendo que Deus daria o Espírito Santo para eles, né? Que é importante. Mas vamos lá, mas o conselheiro, o Espírito Santo, ainda em João 14, que o Pai enviará meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então, quando Jesus promete o Espírito Santo, nessa passagem aqui, ele está conferindo aos apóstolos a autoridade para perpetuar o ensino de Jesus, porque o Espírito Santo guiaria eles a isso, né? Aí o outro aqui em João 15. Quando vier o conselheiro, esse bloco, João 14, 15 e 16, é muito importante para falar de Espírito Santo. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, né? Então ali Jesus mostrando que o Espírito Santo viria para eles e conferiria autoridade a eles para perpetuar e ensinar o que Jesus havia ensinado. Tenho ainda muito o que lhes dizer. Olha só, esse aqui é muito importante. Ó. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Existia revelação e ensino que Jesus queria ensinar, mas não deu para ensinar naquele momento. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, aqui você vê que Jesus não só confere autoridade para os apóstolos perpetuarem o ensino de Jesus, mas confere autoridade para os apóstolos adicionarem ensino que Jesus não havia falado naquele momento, porque não era a hora, mas o Espírito Santo guiaria eles a toda a verdade. Então, os apóstolos receberam autoridade para adicionar ensino, não só perpetuar o ensino que Jesus tinha dado, mas adicionar revelação, né? Tu vê, as pessoas que colocam, né, como eu falei semana passada, as palavras de Jesus contra as palavras dos apóstolos, né, jogam contra, né, falam que quando o Paulo fala alguma coisa ali que eu não concordo muito bem, ele está indo contra o que Jesus fala, então eu sigo Jesus e não Paulo. Isso é um absurdo com o que o próprio Jesus fala, o próprio Jesus ensina, porque ele concede aos apóstolos autoridade. Aí vamos lá, lógico, ele não está falando para Paulo aqui, mas Paulo era um apóstolo reconhecido pelos próprios apóstolos, então, né, acredito que resolva essa questão. Mas é como se você estivesse puxando o próprio tapete, que você está em pé. Ou é a melhor ilustração, né? Corta o galho em que você está sentado. Quando você diz que, não, eu sigo Jesus e não os apóstolos, você se autocontraduz, porque o próprio Jesus deu autoridade aos apóstolos. Então, acreditar em todo o Novo Testamento é consequência de acreditar nas palavras de Jesus, entendeu? Então, enfim. Fora que as palavras que a gente tem, que Jesus ensina, são registros dos apóstolos. Tem que levar em conta, né? Você só tem acesso ao que Jesus ensinou pelo que os apóstolos ensinaram. O apóstolo Mateus, o apóstolo João, Lucas, autorizado pelo Paulo, né, que é amigo de Paulo, e Marcos, como a tradição vai dizer, pelo apóstolo Pedro, né, sendo guiado pelo apóstolo Pedro. Beleza. Então aqui os discípulos receberam, né, os apóstolos receberam essa autoridade para continuar, perpetuar e acrescentar o ensino do Senhor. E a gente vê essa autoridade em alguns textos. Vou passar rápido por aqui, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Você vê a igreja ali reconhecendo ali o ensino dos apóstolos como um ensino autorizado. Paulo falando esse texto... Não, esse aqui não é Paulo falando, não é Pedro. Né? Ele falando aqui: amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, Antigo Testamento, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, você vê Pedro reconhecendo que os apóstolos estão ensinando os mandamentos que o próprio Senhor ensinou. Os apóstolos têm essa autoridade. Aqui, o autor de Hebreus falando, esta salvação, no final do versículo aí, falando da salvação que Jesus transmitiu. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Isso aqui é uma referência a quem senão os discípulos e os apóstolos. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Aqui você vê o Paulo falando que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lógico que ele lança um fundamento por meio do ensino que eles passam, né?
Então, a igreja está alicerçada no que os apóstolos ensinaram, os profetas. E, nesse caso aqui, ele não está falando dos profetas do Antigo Testamento. Está falando dos profetas do Novo Testamento, mas isso não tem como mostrar isso aqui agora. Aí que você vê Paulo demonstrando a sua autoridade. Eu vou passar rápido pelos textos aqui. Ele falando em Gálatas que ele recebeu o que ele ensina por revelação direta de Jesus Cristo, não por homens. Você vê ele falando, esse texto que eu botei semana passada, que o que ele escreve é mandamento do Senhor. Olha a consciência de que ele está escrevendo. É o que o próprio Deus escreve, manda, né? Ordena. Você vê ele elogiando... Não é esse aqui não é do Tessalonicenses, não. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Consciência de que o que ele diz, o que ele ensina, é o Espírito que fala por meio dele. Aqui, aí o texto de Tessalonicenses, que ele elogia os Tessalonicenses por terem recebido as palavras de Paulo, não como palavras de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, o ensino apostólico ali, oral, que depois é registrado em carta, é autoritativo. Então você vê essa consciência de que tem um cânon de escritura sendo escrito. Esses textos deixam isso claro. Se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Você vê como era uma heresia tão grande não obedecer ao que os apóstolos falavam por carta, a ponto de você gerar até um tipo de disciplina eclesiástica ali naquela pessoa que não estava reconhecendo. Então, vamos lá. Então, outros textos aqui, para fundamentar o que eu estou falando. Estou botando vários textos aqui para vocês verem que, de fato, o Novo Testamento mostra a consciência de que os próprios escritos que estavam sendo escritos ali já eram autoridade. Essa aqui eu falei semana passada, que Paulo reconhece as cartas de Paulo como escritura e adiciona ao cânon da escritura do Antigo Testamento as cartas de Paulo, né? Como também fazem com as demais escrituras, falando sobre as cartas de Paulo para a própria destruição deles. Esse aqui é muito maneiro também, ó. Pois a escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então ele faz duas citações da escritura. Ele fala, a escritura diz. Duas citações. A primeira é Deuteronômio 25:4, que é o que se espera, né? Ele vai citar o Antigo Testamento quando ele fala a escritura. E o segundo, não está no Antigo Testamento, o trabalhador é digno do seu salário. Se você for ver, está lá em Lucas 10:7. Então, mesmo que ele não esteja citando Lucas diretamente, ele está citando algum tipo de registro das palavras de Jesus, citando isso como escritura. Né? Mas esse registro se consta lá em Lucas 10:7. E aí que outra evidência de autoridade para os textos do Novo Testamento é a ordenança que Paulo fazia para que eles fossem lidos, né, nas igrejas publicamente, né? E era uma prática comum ler publicamente a escritura mesmo, a escritura hebraica, né? Olha o que Paulo fala, ordeno para Timóteo, ordeno e ensine estas coisas, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Isso era comum, eles liam publicamente a escritura, nas sinagogas, os judeus faziam isso. Então, quando Paulo pede para ler a carta dele publicamente, o que ele está fazendo, senão colocando a carta dele como peso de autoridade, né? Então, essas são as evidências internas, né? Eu passei rápido aqui para poder ganhar tempo, mas mostrando que já havia uma expectativa de uma escritura sendo produzida no próprio registro do Novo Testamento, nas próprias cartas do Novo Testamento. E aí vem a questão externa, né? Que isso vai depois, né? Nos pais da igreja, vai tendo um reconhecimento gradual. Aquilo ali, eu não vou falar muito disso aqui, precisaria estudar mais, mas eu vou citar um quadrinho que é interessante. Essa frase do F.F. Bruce é interessante. Ó. Uma coisa precisa ser afirmada com toda a ênfase. Os livros do Novo Testamento não se fizeram possuídos de autoridade para a igreja pelo fato de virem a ser formalmente incluídos em uma lista canônica. Pelo contrário, a igreja os incluiu no cânon porque já os havia por divinamente inspirados, reconhecendo-lhes o valor inato e a autoridade apostólica direta ou indireta, né? Aí os critérios que foram usados, né, para reconhecimento desses livros. A apostolicidade, que são livros escritos por apóstolos, ou por alguém íntimo a um apóstolo, isso é importante. Você não pode ter qualquer pessoa escrevendo qualquer coisa ali, você tem que ter um apóstolo, uma autoridade apostólica sobre aquele livro, seja um próprio apóstolo escrevendo, ou alguém íntimo ao apóstolo. Lucas, por exemplo, que é Paulo, Marcos com Pedro, o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é. Ele se mostra ser do círculo apostólico quando ele fala que conhece
Timóteo e tal, então parece que ele é do círculo apostólico, enfim, essas questões aí. O reconhecimento da igreja é muito importante. A igreja precisava já reconhecer aqueles livros de alguma maneira, né? Ninguém podia chegar do nada com uma carta de João, aqui, ó, tem uma carta de João, mas ninguém conhece, certo? Precisaria haver algum tipo de reconhecimento já, nem que de algumas igrejas sobre aquele livro, né? Ninguém podia aparecer com o livro do nada. E a coerência interna, também tem coisas que são tão claramente heresias, que se essas heresias contivessem num livro, esse livro seria automaticamente rejeitado, né? São basicamente alguns critérios que foram sendo usados para o reconhecimento desses livros. Aí entra o quadrinho que eu estou falando aqui, ó. Esse quadrinho relaciona aqui, ó, os livros da Bíblia, e aqui alguns indivíduos, né, alguns pais da igreja aqui, né? Você tem aqui alguns pais da igreja, indivíduos da patrística, e aqui alguns cânones, né, algumas listas mesmo, né? Listas, esse aqui são os livros inspirados, algumas listas que foram aparecendo na história da igreja, a traduções e tal, enfim. Eu vou me ater a essas duas partes aqui, né? Aqui você tem citação ou alusão com um X. E você vê que aqui, ó aqui logo no início, nos primeiros séculos, né? Século II, Policarpo e tal, Didaquê, século II, ele já fazendo alusão ou citação do Novo Testamento, do Novo Testamento, de textos do Novo Testamento, como escritura. Ó. Você tem aqui Mateus sendo citado, ó, Marcos sendo citado, tem aqui os livros sendo citados aqui como escritura. Alguns já acabam faltando, mas você vê que já havia um reconhecimento daqueles livros como escritura antes de qualquer definição da igreja sobre aqueles livros ali. Você tem aqui Irineu, já faz um cânone aqui, né, dos evangelhos aqui e de algumas cartas de Paulo e tal. Então você vai vendo esse reconhecimento gradual aqui. Quando você chega mais para frente, em Atanásio e tal, nesses caras aqui, você já tem cânones quase completos, ó, da escritura. Você vê que evangelhos e cartas de Paulo não tinha nem dúvida. O que tinha dúvida eram algumas cartas aqui gerais, né? Então você vê esse reconhecimento gradual que vai alcançando no final o consenso geral dos 27 livros. Aqui dos cânones, esse cânone de Marcião é chamado de Marcião o herege, né? Ele bota algumas cartas de Paulo e Lucas, essa é a Bíblia dele, tira o Antigo Testamento, só bota Lucas, cartas de Paulo. Inclusive, o cânone de Marcião foi uma boa motivação para a igreja começar a reunir os livros que eram autorizados mesmo. E aí você tem aqui, ó, os cânones que foram seguindo depois, que são encontrados, algumas listas canônicas, né, que foram encontradas aí. O cano moratório, esse cano de Barocócio, enfim, esses cânones aí que foram aparecendo aí. E você vê que, ó, mais uma vez, evangelhos e cartas de Paulo, todas reconhecidas, desde sempre. Só a discussão era aqui, né? Até que chega no cano de Atanásio, e Atanásio é o último cano que mostra ali o reconhecimento geral, né? Esse quadrinho, eu só botei ele para mostrar, nas evidências internas, né, esse reconhecimento gradual que foi acontecendo dos livros da Bíblia até chegar no consenso dos 27, e não uma definição da igreja sobre a Bíblia, né? Então, enfim, para terminar, o Novo Testamento foi reconhecido como escritura canônica e, portanto, ela é a única autoridade sobre a igreja, né? Ela a doutrina do sola escritura a gente precisa muito entender essa questão da formação do cânon para chegar na doutrina da sola escritura. Porque se ela é a única autoridade suprema na igreja, você tem que reconhecer que a Bíblia foi reconhecida e não definida, né? Enfim, ela é a única regra de fé e prática. Tem um argumento aqui de Calvino que é interessante, né? Sobre essa questão do fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos ali é registrado no ensino que está registrado dos apóstolos, que está registrado no Novo Testamento. Aquilo fundamenta a igreja cresce a partir daquilo. E o fundamento você só lança uma vez. Aí olha só o que o Calvino fala. Eu falei que eu não seria ofensivo aqui, mas aí eu não tenho culpa, né, do que o Calvino falou. Ele vai chamar os caras de tagaleras, mas enfim, releva isso. Mas tagarelas desse gênero se refutam sobejamente com apenas uma palavra do apóstolo. Categoriza ele que a igreja se sustém no fundamento dos apóstolos e dos profetas, se o fundamento dos apóstolos e profetas, ponto. Se o fundamento da igreja é a doutrina profética apostólica, é necessário que essa doutrina tenha sua inteira infalibilidade antes que a igreja comece a existir. Olha que interessante. Paulo fala da igreja como tendo fundamento, pedra angular, Cristo, fundamento os apóstolos e os profetas,
Então, depois o edifício começa a crescer. Mas antes do edifício ser um edifício por si só, precisa existir o fundamento. Então, a igreja depende do fundamento primeiro, antes de existir. E não o contrário, que é o que a igreja católica vai admitir. Que a igreja católica assume a autoridade, né, da escritura. Né? Aí, isso aqui eu não vou falar, porque já deu é muita informação aqui. Eu ia falar da questão da tradição, porque tem alguns textos que Paulo fala, que os autores falam da tradição oral, né, o que eu falo por carta e a tradição oral. Só que é lógico, nós vamos dizer, né, não faz todo sentido isso, de dizer que a tradição oral que o Paulo está falando ali, que a gente tem que seguir, está registrada hoje no Novo Testamento. Como é que você vai ter acesso à tradição oral? Novo Testamento, entendeu? Enfim. Então, a Escritura é a única regra de fé suprema para a igreja. Enfim, é isso que eu termino aqui. Né? Cansou isso aqui é denso. Eu não vou ler isso aqui, não, vou passar. E é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não. Tudo certo? Eu fui muito rápido aqui, gente. Se for alguma coisa esquisita aí, vocês podem perguntar que... Tudo certo aí? Tudo certo. Certíssimo. Fantástico. Show. Então tá perfeito. Eu vou aproveitar esse... Desculpa, só antes de você encerrar assim, eu queria alimentar essa curiosidade sobre esse assunto, porque ele exige um tempo de ruminação, né, para a gente entender essa lógica. Não sei se para você foi fácil, né, essa compreensão. Eu penso sobre isso já há algum tempo e sempre assim aparece situações onde eu fico assim, puxa, como é que é mesmo? Onde é que está a clareza para esse caminho? Para, né? E voltar esse assunto, ler sobre esse assunto, ajuda a gente a compreender e assim, como é que eu vou dizer? A tranquilizar a gente no sentido de que a gente está num tempo, né? A galera que está aí ouvindo, que está estudando, é um tempo de estudo, de reflexão. Não é um tempo só de cantar uma canção, é um tempo de você dedicar o pensamento, o raciocínio nesse aspecto. E isso exige um desgaste, né? uma dedicação para que isso consolide no seu pensamento, na sua maneira de olhar as coisas. Então, é só enriquecendo de que essa aula ela não se esgota na história. Você foi muito bem, você falou muito bem. As coisas são rápidas mesmo, a gente tem limite, mas isso exige um tempo de exercício aí, de pensamento. Valeu. Perfeito, isso é muito importante. Inclusive, como eu falei, eu vou colocar 2 vídeos lá sobre a formação do cânon. Um que vai falar sobre a formação do cânon do Antigo e outro que vai falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento. E aí, 2 vídeos lá sobre isso e também um sobre hermenêutica lá, o podcast. E eu também agora quero indicar os livros, né? Vou aproveitar esse tempinho para indicar os livros. 2 livros sobre Bíblia, assim, que eu queria muito indicar, que eu acho muito bom que vocês podem comprar, são os 2 aqui. Um é do Norman Geisler e o William Nix. Norman Geisler é um cara sinistro, né? Sobre introdução bíblica. Tá ao contrário aí, mas enfim, é a introdução bíblica. Esse livro aqui, ele vai trazer, eu acredito que numa linguagem acessível, mas ele vai ser mais técnico, né? Justamente para tratar dessa questão de inspiração, ele vai tratar essas questões todas, inspiração e tal, canonização. Eu vou falar sobre o processo de formação do cânon, pode ser bom para vocês isso aqui. E vai falar também sobre crítica textual, né? Vai falar sobre traduções da Bíblia. Essa parte eu nem li, não quis ler esse final das traduções da Bíblia. É um finalzinho aqui que ele fala sobre as várias traduções. Aí eu parei, eu acho que não ia me acrescentar muita coisa. Mas é um livro que eu indico. Eu achei que a linguagem dele não é pesada, é tranquilo de ler, mas ele também é técnico, então vocês vão ter algumas informações boas nesse aqui. Eu acho que é uma boa aquisição que vocês podem fazer. E esse aqui é muito bom também, só que esse aqui ele é mais pastoral. Esse aqui acho que vai ser até mais prazeroso de ler, né? Ele é menos técnico, né? Que é do John Piper, Uma Glória Peculiar. A ideia desse aqui é mostrar como a Bíblia se confirma sendo verdadeira, né? Ele vai falar sobre essa questão do testemunho interno do Espírito Santo e tal. E aqui ele fala, nos primeiros capítulos, ele se preocupa a falar sobre a formação do cânon. Aqui você vai também ter umas informações interessantes, ele fala bem simples, e ainda assim ele cita testemunhos históricos e tal, é bem maneiro. Peguei muita coisa dele aqui também, né? E fala sobre crítica textual também, que é um assunto que é legal vocês conhecerem um pouquinho. Só que esse é só o início do livro. Ele vai tratar em alguns capítulos sobre isso, mas a maior parte do livro ele vai falar sobre a questão da apologética aqui, né? Da defesa sobre a Bíblia sendo verdadeira e se confirmando
autoconfirmando como verdadeira, né? Sobre a hermenêutica, não tem como. Esse aqui é muito bom. Eu usei o primeiro capítulo dele para falar do que eu falei aqui sobre hermenêutica. Entende o que lê? Esse livro é muito bom, de verdade. Eu estou lendo ele ainda, estou quase terminando. Ele vai falar sobre cada gênero literário, como interpretar cada gênero literário, vai dar algumas informações práticas aqui, é muito maneiro, né? Outros livros que vocês vão encontrar informações sobre o que eu estou falando, inclusive incluindo o que chamam de revelação e tal, são livros de teologia sistemática. O problema é que os livros que eu uso de teologia sistemática não acho legal de indicar, eles não são tão acessíveis. Porque é livros que eu uso para seminário e tal. Enfim, se quiserem se aprofundar, dá para ler numa boa. Só que é o tipo de coisa que às vezes é bom, assim, para quem não quer se aprofundar tanto também, pegar coisa mais acessível. Aí a Júlia, não sei se ela tá aí com o livro, tem um livro bem acessível sobre teologia sistemática, vou pegar, que é interessante. Eu vou pedir para ela citar, porque ela tem o livro e ela tá lendo, né? Às vezes a gente estuda junto alguma coisa e tal, e é um livro muito bom, que eu já vi sendo indicado, e é bem acessível, de teologia sistemática, mas ele é bem simples. não sei se dá para ver a câmera já. Aí, Somos Todos Teólogos, do R6 Pro. E tem esse aqui também, o Bases da Fé Cristã do Gruden, que é um resumo, né, da teologia do Gruden, que ele é bem legal, porque ele tem perguntas no final, né, então é bem interessante. Mas esse aqui é muito legal, ele é grosso assim, mas ele é bem resumido e é uma linguagem muito fácil. Então vai ser muito útil para vocês comprarem uma teologia sistemática dessas, pode ser útil, né, para vocês terem todos os assuntos ali sendo tratados de maneira simples, mas são todos ali tratados. E desses aqui de Bíblia, você também vai ter coisas, né, especificamente sobre Bíblia, esses aqui, e esse aqui sobre hermenêutica, né? Aí vocês veem o que vocês preferem. Desses aqui, o mais barato, com certeza, é esse, né? Esse aqui eu acho meio caro, e esse aqui também eu sempre vejo ele meio caro, assim. Então, só em promoção da Amazon para comprar. Então, aí vocês podem ver aí o que vocês preferem e tal, enfim. Eu acho que o primeiro que eu indicaria é esse aqui. Esse aqui é sensacional, gente, de verdade. Esse aqui é do John Piper, é sensacional. Mas, enfim, eu queria muito estar indicando esses livros para vocês e tal. E é isso. O Vitor também teve um que ele falou sobre o fator Melquisedeque, que é sobre revelação geral, né? Aí, enfim, depois ele pode botar lá no grupo, se ele quiser. Mas, enfim, eu boto lá. Mas ele só trata um pouco sobre essa revelação de que Deus já se revela existem pontos que revelam Deus em outras culturas, né? Naturalmente, isso já é natural, não depende de alguém. Show. Então é isso, pessoal. Vamos orar para terminar. Passou o horário aí. Alguém pode orar, por favor? Um voluntário. Eu oro, mas está rolando uma festa aqui com forró do lado da minha casa, então paciência. Senhor, a gente se alegra muito por poder começar o nosso domingo aprendendo sobre a Tua palavra, sobre a formação dessa ferramenta que a gente tem nas nossas mãos, que é a Bíblia. Eu te louvo por esse momento, por essa oportunidade, te agradeço pela vida do Tiago, pela vida do Mateus, que estão aí encabeçando esse curso. Eu peço para que a tua revelação de graça, de discernimento, sejam sobre a vida deles dois. E eu peço para que, em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça e nos dê condições de refletirmos, Senhor, a respeito de tudo que a gente tem aprendido e que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Show, pessoal. Valeu. Até mais. Bom domingo para todo mundo aí. Até mais, gente. Paz.